Olá, seja muito bem-vindo a um episódio pesado da Flash Score, porque tem campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Libertadores. É isso, o nosso tema é PSG e Botafogo, então já chego pedindo o seu like. Tá acompanhando pelo YouTube? Então deixa o like, comenta quanto é que vai ser esse jogão, compartilha o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. E claro, pintou o QR Code na tela? O que é o QR Code, Azevedo? É o nosso aplicativo, é um presente para você. Baixe, é de graça, é muita informação na palma da sua mão. Edu, os alvinegros não queriam pegar numa segunda partida a equipe do PSG, mas a tabela indica PSG contra Botafogo na segunda rodada. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, não, é um jogo complicadíssimo, né, para a equipe do Fogão, para o Glorioso, ainda mais, Fábio, assim, e aí eu tenho uma opinião um pouco diferente da maioria que eu ouvi aí, ainda mais porque, assim, o PSG tá com sangue nos olhos, né, o time chegou embalado aí, muito provavelmente pela conquista da Liga dos Campeões e tá realmente querendo esse título da Copa do Mundo de Clubes, né? Tá jogando realmente sem travas, né? Tá indo para cima e tal. E aí, assim, é claro que o PSG é um timaço. Agora, do outro lado, o Atlético de Madrid, eu acho que chegou aí com o freio de mão um pouco puxado. Não sei se a coisa vai mudar aí nas próximas rodadas, vamos acompanhar. A gente tem até os números, né, de PSG e Atlético de Madrid, que realmente foi um jogo muito tranquilo para a equipe dirigida aí pelo Luiz Henrique, né? Foi superior aí em quase todos os dados, os números, né? Teve mais chances de gol, mais finalizações, enfim, realmente foi um passeio, podemos assim dizer, do PSG contra o Atlético de Madrid. Lembrando, né, Fábio, que no final do ano passado, lá pelaquela fase inicial da Liga dos Campeões, né, que esse ano mudou, não teve grupos, né, foi todo mundo quase contra todo mundo. O Atlético de Madrid havia vencido o PSG, foi ali, na verdade, começou a mudar as coisas para o PSG, né? O Luiz Henrique fez uma série de mudanças, então realmente a equipe parisiense vai dar trabalho para os adversários. Claro, o Botafogo vai ter que tomar todos os cuidados possíveis, né? Para não se complicar aí nessa partida contra a equipe de Paris. Um detalhe é que o PSG goleou o Atlético Madrid no Rose Bowl e lá volta a jogar. Só que o Atlético Madrid reclamou muito, aí a gente tá vendo os números, Edu, que você destacava. Posse de bola, por exemplo, ó, 74% contra 26%. Isso é muito. Num jogo de alto nível desse, isso é muito, né? E se você somar finalizações no alvo, 11-1. Explica o 4-0 facilmente, né? Mas o time do Simeone reclamou muito do calor. Primeiro jogo rolou no Rose Bowl, 4 da tarde, horário de Brasília. Então tem um fuso horário, então tem uma diferença. Ela jogou à tarde, 3 horas, que eles não estão acostumados. Só que agora o Atlético de Madrid vai jogar com o Seattle às 7 da noite pelo horário de Brasília, 6 da tarde no Seattle Field. Mas o nosso foco aqui é PSG e Botafogo, quinta-feira, 10 da noite. E Fábio, tem uma estatística importante aqui, essa última linha aqui, cartões amarelos. 2 para o PSG, 5 para o Atlético de Madrid. Por que eu estou dizendo isso? Porque pelos critérios de desempate, o primeiro é saldo de gols, o segundo é gols marcados, o terceiro é confronto direto e depois a gente chega nos cartões. Por exemplo, é claro que ainda tem 2 jogos para acontecer, né? Para a maioria dos times, para todos os times praticamente. Agora, por exemplo, no caso do Palmeiras, né? Que a gente já conversou um pouco no outro pré-jogo. O Palmeiras hoje ele estaria fora das oitavas de final por causa do cartão. Verdade. Verdade. Isso é um fato que o Palmeiras tem que se aproveitar, né? Então, agora, na segunda rodada, o fator cartão não pode pesar contra a equipe do Palmeiras. Assim como, Edu, se a gente olhar o time do Botafogo, hoje o Botafogo é o segundo colocado. Estariam classificados, como a gente até imagina,
PSG em primeiro e Botafogo ou Atlético Madrid brigando pela segunda posição. Só que hoje o Madrid é o quarto colocado, é o último. Tomou uma sapecada de 4-0. E o Botafogo ainda enfrenta o Atlético Madrid na última rodada, também no Rose Bowl, para desespero dos jogadores do Atlético, 4 da tarde, horário de Brasília, ou seja, 3 horas, vai estar um calor daqueles e eles vão reclamar. Agora, o Botafogo não teve vida fácil na estreia. Então, Principalmente no segundo tempo, né? Então, isso é uma coisa importante. Se todos os times têm que tomar cuidado aí com os cartões amarelos e vermelhos, né? Tem uma outra coisa também, porque como são 3 jogos, é quase mata-mata cada jogo, né? Porque se você se complica em um, já tem que se recuperar no outro, já fica complicado. Outra coisa importante, ainda mais por causa da goleada, no caso específico, né, desse grupo do Botafogo, ainda mais por causa da goleada no primeiro jogo do PSG sobre o Atlético de Madrid, é a questão do saldo de gols, né? Porque assim, por que eu tô falando isso? Porque é o que você bem disse, Fábio. O Botafogo fez um primeiro tempo tranquilo ali contra o Seattle, né? Abriu 2-0 e tal, mas ali na metade do segundo tempo para frente, meio que começou só a tocar de lado, começou a tentar dar uma respirada. O Seattle foi para cima, fez um gol, né? E quase empata a partida. Quase empata a partida. Teve chances até claras de empatar a partida e até virar, quem sabe. Porque realmente no final, até empurrado pela torcida, né? Porque o Seattle tá jogando em casa, é o único time, né? É o único time, inclusive, que joga em casa e joga as 3 partidas dentro do seu estádio. O Seattle, que joga dentro do Seattle Field, joga com o Atlético Madrid nessa segunda rodada e depois recebe o PSG. Ou seja, é a única equipe que está jogando com o apoio do seu torcedor. Exato. A gente tem até a tela, né, para mostrar alguns números aí do primeiro jogo do Botafogo. E eu separei aí o mapa. Esse mapa de calor que a gente está vendo aí, Edu, até para complementar o que você disse, ele é um mapa interessante das finalizações, porque a gente observa aí um Botafogo... Né, Oi, fala, Edu. É que, na verdade, né, Fábio, aí, claro, no caso dos times, tanto os principais times, né, tanto dos Estados Unidos, aí acaba esbarrando na questão da falta de qualidade técnica, né? Da pontaria. Exatamente, na pontaria, exato. A equipe do Seattle teve várias chances, né? Mas realmente não conseguiu colocar. Tanto que se a gente for para chances claras, uma chance clara do Botafogo, uma chance clara do Seattle durante todo o jogo. E aí, total de finalizações do Seattle, 23-12. Só quando a gente que é esse mapa, é isso que o mapa está mostrando. Quando a gente vai para finalizações no alvo, aí o Botafogo teve 6 finalizações no alvo, o Seattle 5. Então, essa mais ou menos foi a diferença, né? A falta de pontaria dos jogadores do Seattle. E contra o PSG, não vai ter essa falta de pontaria, né? Por isso que o Botafogo precisa ficar bem ligado. E aí o técnico Renato Paiva também precisa escolher bem as peças, porque houve muita reclamação dos torcedores nas trocas. O time caiu de rendimento, o Arthur Cabral e o próprio Joaquim Correia, eles entraram durante o segundo tempo, não mantiveram o nível técnico e nem fizeram a diferença, eles que vão ficar. Depois do Mundial, o Igor Jesus vai para o Nottingham Forest. Então, o Renato Paiva tem que ter muita atenção em relação a essas trocas também. Mas, Edu, eu, se pudesse dar um conselho, vai fechadinho contra o PSG. Não, eu acho que tem que ser, porque é isso que eu falo, o saldo de gols acaba sendo importante, porque tudo indica, né, que a última rodada do Botafogo, ele vai ter o confronto contra o Atlético de Madrid, que vai ser o jogo que vai definir ali o segundo colocado, né? Então, a depender, claro, também do resultado do Atlético de Madrid contra o Seattle, de repente o Botafogo pode chegar na última rodada até podendo empatar com o Atlético de Madrid para ficar na frente da equipe espanhola, né? Então, claro, isso tudo, né, precisa estar ali na prancheta da comissão técnica do Glorioso. Concordo plenamente com você. Vai ser um grande jogo e a galera vai acompanhar aqui na Flash Score. Edu, bom demais bater esse papo contigo e até a próxima, hein?
Prazer foi todo meu, Fábio. Até mais. Um abração. Valeu, muito obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Então não esquece, chegou agora? Opa, peguei no finalzinho. Pode voltar o vídeo e assistir na íntegra, mas deixa o seu like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal. E lembre-se, o QR Code que pinta aqui no cantinho da tela é um aplicativo Flashcore, é presente para você, é de graça, baixe e tenha muita informação. Estas estatísticas que eu e o Edu Gerac trouxemos para você estão lá no nosso aplicativo online. Um grande abraço e lembre-se, Super Mundial de Clubes é aqui na Flash Score. Tchau, tchau!